Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero ler aqui uma palavra que se encontra em Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem, porque por elas os antigos alcançaram testemunhos. Meus irmãos, aqui a palavra do Senhor nos orienta que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que não se veem. Quero deixar aqui uma mensagem que se encontra em Marcos capítulo 5, verso 28. Lá a palavra do Senhor nos orienta que havia uma mulher que estava 12 anos sofrendo. Essa mulher gastou todo o seu recurso, gastou todo o seu dinheiro. Ela estava sofrendo há 12 anos com um fluxo de sangue, ou seja, havia uma hemorragia que não tinha cura. E essa mulher ouvia falar em uma pessoa que realizava grandes milagres, fazia muitas curas, libertava, curava. E essa mulher, ela tinha uma esperança no fundo do coração de receber essa cura, de receber essa libertação. Então, nessa palavra, ela ainda nunca tinha visto o milagre, ou seja, é a fé que é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se espera. Ela esperou, chegou o momento certo. Em Salmos 40, a palavra do Senhor nos fala: espera no Senhor com paciência e Ele se inclina. Então essa mulher, ela teve a atitude de esperar, teve a fé, guardou a sua fé. Jesus ia passando perto dela e a palavra do Senhor nos fala que havia um homem chamado Jairo e a sua filha estava doente. E Jairo, vendo Jesus que ia passar perto da cidade que ele estava, ele foi correndo para a multidão para pegar Jesus depressa, o mais rápido possível, para ir levar, para curar a filha dele. Só que Jesus, ele veio caminhando com a multidão de pessoas, e a mulher, ao perceber que Jesus estava passando ali por perto, essa mulher teve a atitude, teve a coragem de chegar a perto da multidão. Ela disse: se eu somente tocar nas vestes daquele homem, eu serei curada. Ou seja, ela teve uma fé, ela teve a fé no fundo do seu coração, mesmo ela sem ver, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se esperam. Ela esperou com paciência, com aquele todo sofrimento, com aquele todo clamor, com aquela toda angústia, mas mesmo assim ela não desistiu, ela lutou. E quando ela se aproxima da multidão, que havia uma grande multidão, ela passou ali pelo meio da multidão, devagarzinho, entre outros, sem que eles percebessem, e tocou nas vestes de Jesus. E Jesus, ele viu algo diferente. Jesus, ele percebeu que dele saiu a virtude, ou seja, saiu um poder sem ele querer. E ele disse, falou para os discípulos e disse: quem tocou em mim? E os discípulos, que eram uma grande multidão que cercavam Jesus, disse: mestre, aqui tem muitas pessoas do nosso lado, nós não sabemos quem pode ter te tocado. Ele disse: não, mas tocou alguém diferente, tocou, esse toque foi diferente em mim. Então a mulher, com medo, a mulher com aquele temor que algo talvez poderia acontecer com ela, ela temia no seu coração, porque a palavra do Senhor nos revela que as pessoas que eram impuras, que sofriam com hemorragia, as pessoas naquela época, elas eram separadas da comunidade, não podiam habitar no meio da sociedade. As pessoas que sofriam com doenças que não tinham cura, assim como lepra e outras doenças daquela época, eram separadas da comunidade. Então só havia pessoas que só eram sadias no meio. Então ela chegou para perto de Jesus e falou toda a verdade para Cristo, que era ela que tinha tocado nas vestes de Jesus, com a fé. E o próprio Jesus disse: a tua fé te salvou. Ou seja, a fé
libertou ela daquela escravidão. Então eu quero falar para você, onde você estiver, se você estiver passando por qualquer dificuldade, por qualquer momento, lembre-se que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, das coisas que não se vê. Então tenha paciência, confia que vai dar certo. Porque Abraão, ele creu, ele acreditou, ainda que não via. Abraão, ele olhou para o deserto e disse: aquele lugar que eu vou. O Ló, o seu parente próximo, olhou para uma cidade que havia bonança na vista dele. Era uma cidade que havia grandes maravilhas na vista dele. Era uma cidade de boa paisagem. E Ló foi para aquela cidade, houve a separação de Ló e de Abraão. Abraão foi para o deserto. E no deserto, interessante que Abraão foi abençoado, foi no deserto. E Ló, ele recebeu os castigos da sua escolha, porque o lugar que ele foi, que ele separou de Abraão, foi o lugar onde Deus derramou a sua ira. Foi um lugar que foi destruído, que foi a cidade chamada Sodoma e Gomorra. Abraão foi abençoado no deserto. Então, aonde você estiver, mesmo que seja o deserto, mesmo que você esteja passando por uma prova que simboliza o deserto, quero falar para você que há uma esperança, há uma solução. Só basta você ter uma atitude e ter a fé, porque a palavra do Senhor nos revela que a fé, do tamanho de um grão de mostarda, remove montanha nas suas vidas. A fé faz a diferença. É necessário crer, é necessário ter uma atitude, é necessário seguir. É igual a palavra do Senhor nos diz: conhecerei a verdade, ela vos libertará. É necessário dar o primeiro passo para conhecer. Então a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e das coisas que se espera. Então, se você espera, você vai ver. Até o próximo vídeo.